Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa Controle Investimentos. Eu sou Henrique Alves, fundador e analista da Controle, e hoje nós vamos fazer aqui a nossa análise gravada dos nossos ativos aqui que nós avaliamos durante o final de semana, enquanto o mercado está fechado, para que a gente possa fazer as orientações dos nossos alunos e nas nossas carteiras orientadas. É claro que se a gente fosse fazer a análise de tudo aqui, a gente ia demorar muito. A gente analisa durante o final de semana em mais de 600 ativos, entre S&P 500, mercado nacional, ativos diversos pelo mundo, criptoativos, e aí não ia dar tempo. Então a gente fez uma lista principal aqui dos ativos, tanto os voltados para a venda, quanto aqueles que são voltados para uma pressão maior compradora, ok? Então a gente vai fazer junto de vocês, para que vocês observem um pouco e vão entendendo um pouquinho qual é a nossa análise, a nossa estratégia, algumas análises mais simples, outras um pouco mais elaboradas, para que vocês vão entendendo como funciona, principalmente a estratégia nossa da Controle, e a gente não tem jogo fechado, não fica escondendo estratégias, orientações, pelo contrário. A gente aqui presta um apoio gigantesco, muito do que nós fazemos aqui gratuito, e a nossa maior intenção aqui é poder ajudar maioria dos nossos investidores, seguidores aqui, para que tenham uma qualidade de vida, uma rentabilidade atrativa do seu patrimônio e poder ajudar todos vocês, ok? Só para começar aqui e não perder o hábito, então deixem aqui o like de vocês já no nosso vídeo, inscrevam-se aqui no nosso canal Controle Investimentos e não esqueçam de, se faltou algum, sentiu que precisava de, queria ver uma análise de um ativo específico, deixe aqui nos comentários e a gente no próximo vídeo a gente vai fazer análise desse ativo para você, já que você está precisando dele. Então vamos para o que interessa. Vou aumentar aqui a tela para vocês e aí a gente começa a falar um pouquinho do nosso S&P 500, tá ok? Então, para aqueles que não conhecem, o S&P 500 então é o índice americano dos 500 maiores ativos lá dos Estados Unidos. E ele, é claro, acaba representando a direção do mercado americano como um todo, né? Já que tem as 500 maiores ações, os 500 maiores ativos presentes no mercado americano, e isso vai orientando para nós qual é a direção desse mercado. Veja aqui que a nossa análise feita acho que umas 3 ou 4 semanas atrás, a nossa terceira linha de ação, nós tínhamos duas ainda que era para o lado negativo, uma análise que no início era bem mais provável, e aí na nossa análise, se eu não me engano, de 3 semanas atrás, a gente reverteu isso, ó, pessoal, a terceira linha de ação com certeza agora está com 60, 70% de chance de se converter na mais possível, né, e as nossas linhas de ações que eram de correção acabaram perdendo muito a força, em virtude, é claro, principalmente do possível corte de juros agora em setembro, ok? Só para trazer uma situação além, até para entendimento de vocês, então para a gente, como a gente sempre fala, a linha de juros, né, ela acaba ditando muito movimentação. Um fato simples, porque quando a gente tem os juros bem mais altos, faz mais sentido eu buscar um valor de rentabilidade segura, um valor que para a gente está atrativo com juros altos. Então, minha rentabilidade, naturalmente, com o percentual dos meus ativos de renda fixa, vão ser atrativos. Da mesma forma, a situação da parte de renda variável, se todo mundo vai, ou boa parte do mercado vai migrar para ativos mais seguros, é natural que boa parte das ações acabem caindo ou tendo retrações mais fortes. E na hora que acontece o contrário, os juros vai ser cortados, os juros, os ativos de renda fixa vão perder a sua atratividade, vão perder percentuais de rentabilidade. Naturalmente, a gente faz essa migração, como a gente sempre fala, o nosso rotation, né? Rotacionar o nosso patrimônio dentro dos ativos mais atrativos daquele momento. E, é claro, tem essa rotação para a renda variável e acaba tendo mais um fôlego. E é claro que isso nunca acontece no momento, isso acontece bem antes, tá? Aqui no Brasil, eu dou exemplo de 2023, e os juros foram cortados 6 meses depois, quando o mercado estava com expectativa, e o mercado começou a subir já bem mais cedo, então 6 meses praticamente antecipando esse corte de juros. E no mercado americano não é diferente. Apesar da queda que a gente teve em abril, mas por um fator totalmente diferenciado, porque foi a tarifação do Trump, o mercado, depois disso, vocês podem acompanhar aqui com a gente, veio lá do nosso 8, 7 de abril, deixa eu fechar essa propaganda aqui do TradeView, veio subindo desde então, né? Já com essa expectativa, é claro, com uma amenização de tarifas, uma postura um pouco mais tranquila do Trump, se é que a gente pode chamar de tranquila, tá? E aí vem, é claro, boa parte dessa alta também é representando a expectativa do mercado com corte de juros.
Então, na hora que a coisa acontece de fato, a gente às vezes não tem a explosão de fato da alta, né, porque a alta veio diluído na expectativa ao longo do tempo. Isso é importante ficar, bem claro para vocês. Tem muitos investidores que veem a notícia: "Ah, vai baixar os juros", aí corre para comprar. Só que a compra não foi na hora que sai a notícia, é lá atrás na expectativa, tá, e não na de fato na conclusão e na certeza. Certeza geralmente o mercado aqui acaba caindo, porque o lucro já foi pensado, já foi a estratégia foi colocada em prática há muito tempo atrás, no mínimo 3 ou 4 meses para trás. Ok? Então vamos para as nossas ações. Eu vou ampliar a tela aqui para facilitar a visibilidade de vocês e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a nossa tela. Então vamos lá. Facilitando a vida aqui, eu vou bater primeiro, vou tirar essa tela aqui para aumentar e vamos para a nossa parte dos ativos vendedores, tá ok? Então vamos ter o gráfico aqui em cima, o nosso OBV aqui em azul e aqui embaixo o volume, tá, do ativo. Vamos passar de forma mais rápida, vamos começar por NVIDIA. Então tomem cuidado, tá? Nvidia tá, apesar de uma nova puxada bem interessante aqui, ó, desde lá do período de tarifação do Trump, ela subiu já 108% de um valor que já era bem alto, tá? E aí o movimento que ela vem fazendo aqui, ela sentiu bastante esse nível aqui de cima, tá? E esse nível aqui é dos 182, que é praticamente 183, tá? Tem até uns níveis um pouco mais altos, aqui foi acho que o topo. Foi, o máxima foi 184,47. E agora ela vem fazendo um padrão de reversão baixista de curto prazo, tá. Então o que que acontece? Se a gente tiver essa manutenção de valor abaixo aqui dos 170,63, vou deixar até em vermelho aqui para vocês, tem grandes chances de nós vermos aqui o ativo trabalhando um pouco aqui e daqui a pouco acelerando para buscar tanto aqui os 150, tá? Eu acho que é o ponto mais provável. Depois daqui a gente vai ter que sentir para ver como o ativo vai ficar, mas ainda tem uma possibilidade ainda dele vir buscar aqui esse 133, tá? Nesse momento, eu acho uma possibilidade bem viável do ativo vir no mínimo até essa nossa última resistência, que agora é nosso suporte, em $150, 149 e pouquinho, ok? Então, previsões baixistas nesse momento para Nvidia. Então, não comprem ativo e quem tem, façam realizações parciais aí para não deixar de ficar com lucro. E Microsoft mais ou menos a mesma coisa, a gente teve um candle de exaustão aqui e o ativo vem caindo desde então, e acredito que isso aqui possa acabar caracterizando numa correção, tá, de no mínimo até essa última resistência anterior aqui, ok? Então na faixa aqui de desde dos 456 até os 443, que representaria nesse momento uma queda aqui de 10,5% é completamente factível, tá ok? Então, da mesma forma que Nvidia, Microsoft também, acredito que o ponto talvez ainda seja de retrações e com tranquilidade eu acho que pode vir buscar aqui essa retração aqui anterior, tá? A gente pode traçar alvos aqui de baixa e vejo que a gente tem alvos bem próximos aqui, apesar de o ativo agora, na sexta-feira, beliscou aqui o nosso primeiro alvo e deve buscar pelo menos o segundo e o terceiro. Acredito uma correção com certa tranquilidade no 455, ok? A Amazon, outra que está no lado da ponta vendedora, tá? Então nós temos a Amazon na situação aqui, não tão vendedora quanto as outras, tá? Agora a gente acabou de ver a Nvidia e Microsoft estão com um cara bem vendedor. Mas vejam que ela está um pouco travada aqui, já chegou 3 vezes praticamente nessa zona aqui, ainda bem aquém da máxima recente aqui, tá. E dessa forma, acredito que, claro, com os cortes de juros, ela pode vir beliscar aqui, eh, ou o seu topo histórico, mas eu não acredito numa evolução do ativo, ok. Eu acredito que a gente possa acabar ficando bem travado nesse ponto aqui e a gestão de risco não é boa. Então o que eu diria, não posicione agora, para quem está comprado, deixe o stop mais curto aqui embaixo, aqui talvez nos 221, até no máximo aqui 226, dá para dar um espaço para o ativo, o ideal é aqui no 221, se você tiver espaço para isso, ok? Dentro da sua operação, Henrique, eu comprei lá embaixo, junto com a controle, lá no 7 de abril. Beleza, deixa o stop pertinho aqui no 220, meio, 220 cravado, tá? Para o ativo poder fazer a sua variação e tentar buscar um topo.
Mas se vier para baixo aqui de volta 219, 218, aí eu acho que acabou essa pernada de Amazon, a gente tem que esperar melhores preços, ok? Depois a gente tem Google. Google é outro que subiu bastante recente, a gente teve notícia. Ainda se mantém em alta, mas não faz sentido nenhuma posição agora. Para quem tem, carrega, vai deixando o stop bem justinho, mas nem pensar em passar perto de compra de Google, ok? Então o ativo já está bem forte, está indo embora e não faz sentido, zero gestão de risco para comprar esse ativo aqui, ok? Então quem tem, mantém, quem está de fora simplesmente só assiste e a gente fica chupando o dedo às vezes, não tem jeito. Comprar nessa situação é pedir para perder dinheiro, tá? Lilly, tá. Então a gente tem uma situação baixista no ativo, né, apesar dele ter um movimento até relativamente bem amplo nessa movimento baixista deles aqui, tá. E como a gente está vendo, o local agora não é o atrativo para compra. Veja que ele tem vindo buscar esse canal superior aqui e vai depois lá direto lá embaixo, canal inferior. Então para aqueles que acreditam no ativo, acham ou busquem comprar junto aqui dessa nossa, extremidade inferior do canal, tá. Eu vou deixar até traçado aqui, ó, vou deixar em verde essa oportunidade aqui. Quando vocês virem Lily perto desses valores aqui, então, o meu ativo agora tá aqui. Eu acredito que ele venha fazer correções novamente, seguindo esse padrão descendente. E aí, se vocês conseguirem enxergar o ativo aqui no 633, 613 ou próximo aqui ou próximo do fundo, pode fazer bastante sentido fazer novas compras para carregar de novo até a outra extremidade do canal. Mas veja que o ativo vem sim de forma descendente, tá? Acaba nesse canal aqui, bem descendente e pode continuar isso aqui por um bom tempo, tá. Apesar do OBV aqui, vem demonstrando até um padrão interessante, mas enquanto não demonstrar um padrão de saída desse canal de baixista, não vejo compras, assim, interessantes para rompimento do canal, ok. Então, busquem compras aqui na região pelo menos aqui dos 640, 633, beleza? Depois nós temos Palantir, PLTR, tá. PLTR também foi um ativo que subiu muito forte esse ano, tá. Vejo aqui que lá desde do período tarifaço, o ativo subiu 167%, deu uma esticada muito forte e nesse momento vai, por enquanto, fazendo uma correção, e a perda aqui desse fundo recente aqui em Palantir, a gente pode sim ver uma correção mais profunda, pelo menos, né, nesses níveis aqui de suporte do ativo, tá. Então acredito que rompendo aqui, deve sair com certa facilidade aqui, ó, 16% de queda, tá. Aí a partir desse ponto a gente tem que fazer uma nova análise para ver se faz sentido, como é que está o volume do ativo, como é que está o movimento da empresa. Nós temos relatório aqui só em novembro, né. Então eu acredito que a gente possa ficar nessa região aqui tentando buscar essas correções anteriores. Então não vejo compra. Para quem ainda não saiu, não fez realização parcial, façam realização. Eu realizaria aqui com tranquilidade 60 a 70% do ativo e não ficaria esperando essas novas correções aqui. Mas depois eu buscaria recompra aqui em retrações aqui mais interessantes conforme o ativo for se desenvolvendo aqui, ok? Depois, Coca. Então coloca mais ou menos a mesma coisa lá do nosso canal baixista em, Lily, né. Então a gente enxerga aqui esse movimento aqui relativamente bem claro, tá. Ó, e o que que acontece? Como é um ativo relativamente seguro, podem sim, enquanto o ativo estiver aqui próximo à parte inferior, vou até traçar aqui em linha vermelha a extremidade superior, quando o ativo sempre estiver nessa parte verde aqui ou bem próximo, até teve tiver passado um pouquinho, pode sim fazer compras pequenas, tá, para a gente carregar até o meio do canal, para fazer a realização parcial, vou fazer no olho aqui, tá. E aí tentar carregar o restante até o topo do canal, faz realização de novo, deixa 10, 15%, ele voltar a cair, a gente fecha a operação. São operações que eu gosto bastante quando a gente vê que um ativo está bem travadinho dentro do canal, bem desenhado. Vejam que as compras aqui na parte inferior do canal acabaram proporcionando aí 4, 5%, de certa forma bem tranquilo aqui, ó, de 20 de junho e depois aqui até 1º de julho.
poxa, são uns 4, 5% ali em um mês, menos de um mês, né. Então faz sentido, principalmente quando é um ativo interessante, um ativo bem seguro até, como Coca-Cola, ok? Então preste atenção nessas orientações que o ativo vai apresentando para a gente. Então vamos de Cisco. Cisco, mais ou menos do mesmo jeito, mesma coisa, alta super forte, né, no período da taxação do Trump até esse momento. Aqui no final, além de estava bem travado aqui, eu achei que nem tivesse essa último fôlego, mas teve. Depois disso, já veio direto aqui para baixo, perdeu essa estrutura aqui que estava há bastante tempo aqui, com dificuldade de passar, né, que é essa zona aqui. Copiar aqui, aqui. E indo aqui para baixo, vem sim correção no ativo, tá. Então acredito que ele possa ficar enrolando um pouquinho mais aqui, mas eu acredito que venha correção, pelo menos até esse patamar de preço aqui, ok. A gente tem o raio aqui da retração anterior aqui, ok. Então de olho em Cisco, não vejo compras, pelo contrário, vai se desenhando cada vez mais para padrões baixistas, ok. Então fiquem de olho aí, não faz sentido compra nem novo posicionamento no ativo. Depois, WFC, Wells Fargo, mais ou menos bem parecido. Então, chegou em topos recentes aqui, tá? Então, tínhamos aqui, até tivemos até uma possível rompimento, chegou a testar algumas vezes, mas sempre voltando para baixo do nível. E aí o que que acontece? Não faz sentido nenhuma gestão de risco para ter um retorno atrativo aqui. Acredito que ainda o ativo até possa ficar aqui um bom tempo variando aqui dentro, tá? E perdendo esses níveis aqui, principalmente esse fundinho recente que ele fez aqui, acredito em umas correções, mas nada diferente disso aqui. Não vejo compras do ativo até que ele chegue no mínimo a 71 e 71, e mesmo assim eu não, talvez eu não faria compras aqui no ativo, ok? Não vejo uma tão atratividade assim para fazer uma compra aqui, às vezes, nesse momento. Apesar de ter até um espaçamento razoável, tá? Eu precisaria de uma claridade muito grande, assim como foi essa pernada aqui, mas, é um ativo que talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, critérios bem claros para poder fazer uma reentrada no ativo, ok? A maior chance dele agora é ele ficar preso aqui, então não oferece muito espaço para lucro no ativo, tá. Quem está dentro pode deixar um stop aqui embaixo dessa região aqui dos 75,90, 75,60. Mas fiquem de olho para não perder o time, que daqui a pouco pode dar uma recuada, tá. O mais normal talvez para o ativo seja que ele fique de lado, e para a gente de lado não faz sentido, né. Fica posicionado no ativo perdendo tempo sem rentabilidade. Depois PepsiCo, tá. Então Pepsi chegou a dar um lucro bem interessante, a gente está comprado desde esse power breakout aqui praticamente, tá. Deu uma esticada boa, mas no dia que ela de fato acabou tendo uma esticada bem boa, acabou que ela recuou tudo, ainda está nessa canalzinho de alta, nessa tendência de alta nossa aqui, tá, mas gera preocupação. É claro que isso aqui, por parte, é situação de dividendos, talvez aqui, pode ter influenciado bastante nesse movimento, mas pelo espaçamento, é um ativo que ainda está interessante, tá. Mas vejam que ele chegou numa região de resistência anterior e acabou entregando bastante. Eh, realizações parciais são extremamente importantes aqui, para quem ainda não fez nenhuma, é o caso chamar ali pelo menos de 20 a 30% de realização parcial, e aí prosseguir ali aguardando ali a condução, bota um stop aqui, o stop ideal seria aqui embaixo, mas pode ser que fique acabe entregando muito do lucro, né, já que a gente chegou a fazer praticamente 16%, que já teria entregue metade, tá, para quem não fez realização parcial. Então talvez uma proteção aqui em 6,5% de retorno, aqui que seria praticamente 144, tá, 144 no stop atual, e buscando esse stop, acaba soltando a posição, e a gente talvez busque uma reentrada mais para frente. Deixa eu colocar minhas médias aqui que eu estou sentindo falta. Pronto. Vamos prosseguir, faltam mais 2 aqui para venda, GEV, mais ou menos a mesma coisa. Pernada de alta extremamente forte, já fez a sua reversão, não já ativou, mas ainda não teve a sua pernada de impulsão de fato aqui, que era bem nesse ponto aqui, tá. Então,
Nos próximos dias eu acredito que pode acabar fazendo esse rompimento aqui e vindo sim fazendo uma correção nas médias, ok? Acredito que no mínimo é uma correção aqui, tá? Mas tem grande chance ainda de pegar aquela correção lá embaixo no topo anterior aqui, ok? Aqui certinho, aqui. Acredito que possa vir aqui com tranquilidade na sua média de 200, tá? Ainda mais depois dessa reversão aqui bem redondinha e médias todas virando para baixo aqui, pode ser que demore um pouquinho mais, talvez aqui mais uns 6, 7 dias, mas pode aqui fazer essa correção no mínimo de 20 e buscando esse suporte aqui lá nos 405, 450, 448. Nike, mais um que deixa cuidado, fez uma pernada muito boa, mas praticamente no nosso alvo que a gente traçou na posição. Já buscou praticamente o último alvo, tem uma zona de resistência fortíssima aqui, né, vem sentindo bastante, enquanto se mantiver aqui próximo da média aqui nossa de, 50, pode fazer sentido, mas por enquanto gera cuidado e não gera novas entradas, precisamos de novo respiro e novo fôlego talvez no volume comprador, por enquanto não vem demonstrando isso, pelo contrário. Veja que a gente tem até alguma certa divergência de volume aqui lá no nosso OBV, um ponto bem similar aqui e o volume mais baixo. Então, inspira aqui, talvez, em vez da gente traçar aqui agora o alvo, nesse momento teria talvez um movimento corretivo aqui, pelo menos para as zonas aqui, ó. Seria um local talvez de correção aqui com certa tranquilidade. É aqui talvez buscaríamos nova recompra. Então, o pessoal que talvez seja posicionado desde lá de baixo ainda, ou já veio e fez um lucrinho aqui, fazer realizações parciais, pode ser feita até de 50, 60%, e aqui quando chegasse nas nossas retrações aqui de 50, 61,8, novas compras nesse nível aqui dos 70 a 67. E por fim, Starbucks, SBUX, outro que também está ficando bem feio, né? Então já vem de várias notícias, troca de CEO, esse tipo de coisa, e vem aqui azedando bastante e deve mais uma vez buscar esse nível aqui, ó, tá? Então devemos ir buscar esse nível de 60 75,50, ok? Então, fechamos a nossa lista de venda, tá? Aproveitar e tomar uma água aqui. E agora vamos para a nossa lista de compras, tá bom? Só para não perder o hábito, não deixe de curtir o nosso vídeo, importante demais para nós, ajuda bastante o nosso canal. A gente tem a meta aí de chegar nos 500 inscritos até o final do ano, isso ajuda bastante a gente. Além de compartilhe o nosso vídeo, ajude aqui que a gente possa chegar a mais investidores. Do lado comprador, tá? Então, apesar de ter passado um pouquinho já do ponto, a gente já está comprado aqui desde aqui de trás, mas segue e acredito sim que vai buscar, Apple vai buscar lá os 256 e 56 e provavelmente tem grande chance de buscar lá os 260 e renovar o seu topo histórico, ok? Então, apesar do o volume não ficou tão atrativo nesse gap de fuga aqui, tá? Vou até aproximar um pouquinho mais aqui para vocês enxergarem. Gap de fuga bem interessante e ele veio ainda buscar aqui de novo um pullback aqui no rompimento e foi embora, tá? Ah, Henrique, mas quer dizer que ele vai em linha reta? Acho muito difícil, ok? Apesar do mercado americano já estar em alta de 0,26, mesmo no pregão, mesmo na abertura do mercado futuro, agora à noite no domingo, né? Então a gente acredita que ainda vai demorar um tanto aqui, talvez, né? Para depois fazer isso aqui, tá? Talvez às vezes até com uma correçãozinha às vezes maior aqui, para depois fazer um pouco mais tardio aqui ainda a situação, tá? Então acredito que essas sejam mais ou menos as 2 possíveis linhas de ação nesse momento e acredito bastante nesse cenário aqui ainda de Apple, ok? Henrique, vale compra agora? Olha, a gestão de risco não é tão atrativa, porque vocês vão comprar aqui e o stop tem que ficar no mínimo aqui de 6,84, tá? No mínimo, tá? O stop lá em 223,56. Então, se chegar nesse nível de 223, vocês vão ter que fechar a operação com quase 7% de prejuízo. Qual que é o alvo aqui? Um primeiro alvo praticamente está pagando o 0 a 0, né? E aí se vocês conseguirem carregar até o topo histórico, se for, claro, 8,41. Então dá praticamente 1 para 1. Não é um gestão de risco que eu gosto de usar,
mas em virtude da força do ativo, pode ser que compense, tá. Lembrando que utilizem o break-even ali de 3, 4% máximo nesse ativo, tá. Não deixem o ativo andar bastante e não proteger e depois ele voltar tudo, ok. Proteja ali com 3% de lucro, já faça a proteção. Outro ativo que a gente selecionou aqui, um NH, e United Health. Então, um ativo que para a gente, apesar do cenário não estar atrativo, recente aqui, com uma queda forte, mas vem se recuperando, fez um falso rompimento aqui e vem ficando posicionado. Teve uma entrada grande de volume aqui, tá? E vem fazendo um power breakout e acredito em um rompimento para a gente poderia pelo menos buscar aqui a nossa média de 200. Isso representaria 35%. Meu stop para isso seria aqui uns 7, 8%. Então, vamos buscar 30, 35%, é claro, com realizações parciais no meio do caminho, mas para uma gestão de risco até relativamente bem interessante, tá. Então acredito, um ponto interessante, não façam posição completa aqui, né, não peguem um valor e apliquem o máximo que vocês podem em um único ativo. Pelo contrário, façam ali uma metade da posição que geralmente vocês fazem, ou então 40% do que vocês realmente põem em um único ativo, já que é um ativo que a gente está buscando aqui uma reversão e acaba gerando, é claro, um risco maior, porque a gente está entrando tecnicamente contra a tendência, buscando uma recuperação, um turnaround aqui desse ativo aqui no curto prazo. Ok? Depois, CRM mais ou menos a mesma coisa, né? Estamos buscando uma reação do ativo, apesar de está ainda com tendência baixista, tá? Vem ainda se segurando aqui nesses 229, né, quase US$ 230. É um ativo que nesse momento eu não compraria, mas ficaria bastante de olho, tá? Para quem é mais arrojado pode fazer sentido, né, apesar de ter um stop aqui de quase 10% e um alvo que seria interessante de 15. Então, uma gestão de risco de 1 para 1,5. Então, não proporciona tanto retorno assim comparado ao risco corrido, tá? Se alguém for quiser abordar, às vezes, um risco menor, fazer um stop aqui de 6,60, 6,5, tá? E aí talvez para recuperar nesse aspecto também. É um ativo que merece atenção, mas eu não vejo compras para esse momento. Os mais arrojados talvez podem fazer uma posição com um quarto da posição, pode ser interessante. Essas entradas mais arrojadas, a gente reduz bastante a nossa posição para não entrar. Para quem não conhece aqui na Controle Investimentos, nós geralmente dividimos o nosso dinheiro total para um único ativo. Eu tenho 100.000, quero investir em 10 ativos, então teria R$ 10.000, por exemplo, para cada ativo. Então a gente divide esses R$ 10.000, seria o valor máximo para um único ativo, divide em 4, 5, 6, 8 partes diferentes. E é claro que, de acordo com a melhor probabilidade, a melhor estratégia de setup que vai apresentando a empresa, a gente muitas das vezes entra com mais ou menos proporção dentro dessa divisão aí que a gente faz aí de 4 a 10 partes até, pelo valor máximo investido em um único ativo. Ok? Depois, IBM veio caindo bastante recentemente, veio dar um tropeço aqui. Não é um ativo para compras nesse momento, mas me chamou a atenção, já que ele chegou na sua M200 e ele tem um histórico bem forte com essa M200. Para os arrojados, isso aqui seria uma compra bem clara, tá? Com uma compra na abertura já de segunda, um stop de 6,42, uma realização parcial aqui nesses mesmos 6,42 de pelo menos 40 a 50% e depois carregar o restante para tentar levar até o topo recente aqui, tá? Então, para quem é mais arrojado, é uma entrada interessante. Pessoal que gosta de uma entrada mais tranquila, mais conservador, não gosta de ver variando tanto, não gosta de pegar a faca caindo, essa é uma operação que pode esperar ainda uma nova, talvez um setup mais claro, ou então um cenário gráfico aqui mais fácil de compressão mais clara aqui para a gente aceitar esse risco, ok? Depois, MRK, tá? MRK é um ativo que recentemente caiu demais, né? Então vem não se recuperando, mas vem a passos bem de tartaruga, vem aumentando o volume. Vejam que nós já temos o volume mais alto que o ponto aqui de cima, já dos US$ 95. Pode ser um ativo que daqui a pouco, com resultados, vejam que vem tendo certamente resultados
positivos, né, em termos de resultados. A gente tem o próximo resultado só lá em novembro. Eu acredito que ele vai conseguir indo devagarinho aqui, fazendo essa movimentação altista, como ele está nesse período agora, apesar de ser bem lento, mas a gente, se ele pagar um valor atrativo, que é o que ele tem feito aqui nesse período, poxa, pagou ali de maio até setembro 12%, eu acredito que ele possa retornar até o final do ano alguma coisa parecida com isso. Pode ser um ativo que pode, ser uma boa forma de diversificação, um ativo que talvez não vá apresentar umas quedas muito bruscas nesse momento, tá. Da mesma forma, uma entrada que não serve para o pessoal mais conservador. Vejam que o momento, lá pelo cenário americano, não vai proporcionar aquelas entradas maravilhosas que a gente tem de entrar um risco de 4, 5%, possibilidade de ganhar 30, 40%, já que a gente está em topo histórico do mercado americano, tá. Os ativos, boa parte deles são esticados, então a gente está pegando a raspa do tacho, e talvez não tenha evoluído da mesma forma que os outros ativos. Então a gente simplesmente vai pegar os ativos às vezes que tiveram um pouco mais de problema, ou ficaram para trás e podem ter uma melhora conforme o cenário inteiro econômico ajude o mercado americano, tá bom. Depois, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. IRSG. Ó, provavelmente eu anotei aqui esse ticker errado, depois eu verifico para vocês aqui. Tá devendo essa Accenture, CN. Então a CN ainda é uma das empresas, apesar da queda recente, uma queda bem forte, a avaliar aqui, praticamente 40% de queda. Mas é um ativo que ainda eu acredito bastante, tá. Não vejo cenário comprador, tá, ainda está numa tendência baixista, tá. Pra gente dar controle, se eu não me engano, a gente fez uma compra de um quarto da posição, tá, uma compra mais arrojada, mas a gente tem essa disponibilidade de fazer 2 compras, no meio da queda, tá. Eu ainda acredito bastante no setor, na empresa, então acredito que ainda faz sentido, tá. Mas se o ativo perder mais uma vez aqui o 235, 237, provavelmente vai ser um ativo que a gente vai ficar de fora e esperar aparecer uma entrada mais redonda e bem cravadinha no nosso setup, ok. A MAT. Então, mais um ativo aqui que também ficou para trás, veio numa situação favorável compradora, tá? Vem, apesar de tudo, da queda, vem apresentando relatórios relativamente positivos e nesse momento está na sua retração e está num ponto bem interessante. Opa, tem a ferramenta errada aqui. Deixa eu puxar meu Fibonacci. Vem se portando aqui num ponto de retração, tá? Tá bem em cima dos 58 com 61,8. E é um ativo que provavelmente, apesar das médias aqui próximas, e o que tem me incomodado um pouco é esse volume bem baixo aqui, mas é um ativo que daqui a pouco, na hora que aparece um candle de convicção, alguma coisa do tipo, pode ser que seja favorável a uma compra no ativo. Compra para agora? Não, não é compra agora, tá? Mas eu acredito que em breve a gente pode chamar uma compra aqui nesse ativo, caso ele venha a demonstrar aqui entrada de pressão e o OBV melhore aqui para que anime aqui o nosso expectativa em torno do ativo, mas é um ativo para deixar lá ele salvo e deixar a notificação lá, faz esse nosso, para quem não conhece, deixa aqui num preço acima, adiciona um alerta, marca, escreve a mensagem aqui, ó, possível compra, ativo rompendo, possível ativo interessante para retorno e deixa salvo aqui criado, quando acontecer, o seu browser aí vai avisar sobre a posição no ativo, né? A gente tem que usar essas ferramentas da melhor maneira possível, ok? Plaque, vamos ver Claque como é que tá. Clark Corporation veio com um resultado recente, dividendo, está apoiado pelas médias. Acredito que a gente possa ter uma movimentação relativamente positiva, tá? Mais uma vez, peguei a ferramenta errada aqui. Então, aqui. Então, acredito que nessas, para quem ainda deseja comprar, o ativo fez uma correção relativamente tranquila, está na região de topo anterior. Acredito nessa movimentação aqui possa ser interessante para pelo menos buscar o primeiro alvo aqui, ok? Vai depender um pouquinho do cenário, lá dos de fato dos cortes de juros. Isso representaria para a gente 12% de lucro, 11,66 para ser mais exato, e um stop aqui de 7,88, ok. Apesar da gestão de risco ainda não ficou 2 para 1, gostaria se chegar no segundo alvo vai ficar de 2 para 1, seria mais interessante.
O ideal é que ele chegue pelo menos aqui a 14 para pagar 2 vezes o nosso risco aqui com a operação, ok. Para quem quiser ser mais econômico no stop, pode deixar o stop aqui em 8,53, né. Eu acredito que nesse fundinho aqui seria um stop de 5,47, um pouquinho mais curto, então colocar uma exposição menor, e aí com esse primeiro alvo já pagaria mais que o dobro aqui da nossa exposição. Lembrando dos nossos 3 a 4% de break-even, ok. IMT, hã, LMT, perdão, é Lockheed Martin. Com relação a sempre quando a gente acaba tendo algumas movimentações com relação a conflitos armados, né, o Lockheed Martin acaba dando a sua respirada, e provavelmente mais uma vez essa questão lá da Venezuela pode ser que ela volte mais uma vez a dar uma respirada, mas sinceramente nesse momento eu não vejo compra para o ativo, tá. Eu vou preferir se ela fizer de novo uma correção aqui e depois com a correção talvez na média de 20 e depois rompendo de novo a média de 200, talvez apareça uma compra aqui. Mas como ela está bem travada aqui desde fevereiro, tá, acabou que nesse patamar ela já avançou bastante. Então eu acredito que caso a gente venha a ter novas correções aqui lá no 420, 430, pode ser mais interessante, tá. Me chamou a atenção o movimento, mas observando agora a gente vai ficar muito travado aqui nesse mesmo espaço aqui já há um bom tempo, tá. Então comprando aqui a gente está muito perto aqui de uma zona onde ela geralmente acaba retraindo e voltando lá para o fundo, tá. Então, nesse momento, só o alerta aqui e vai me deixar um atrativo para quando ele voltar aqui para baixo, para a zona do 420 alguma coisa, eu voltar a comprar, tá. INTC, INTC é uma das que ficou bem para trás, tá. A sua principal concorrente, a AMD, disparou, foi embora aqui, não olhou para trás e agora já até é uma das favoritas para o ponto negativo, bom que eu já passei nela aqui. Então ela avançou muito, a gente pegou acho que metade, um pouquinho mais da metade dessa alta, já achei que a gente ia ter uma correção mais profunda, ela foi embora, essa parte aqui a gente acabou perdendo ela por completo, e ela já fez a retração e já está de novo indo para baixo, e tem grandes chances de voltar para cá. E aí dentro dessa situação, o INTC agora está sendo apoiado pelo Trump, eu acredito que a gente pode vir com certa facilidade, podemos observar a Intel voltando a patamares aqui do 33, 32, tá. Isso representaria para a gente hoje um retorno de 33%, tá. Então que deixaria até uma margem para a gente colocar até 10% de limite de prejuízo. Eu deixaria aqui na média de 20 ou 7 a 8% de limite de prejuízo, mas eu acredito que gera sim, um padrão comprador e acredito que deixaria o ativo na carteira ali com um certo período ali, com pelo menos 12 meses aqui para o ativo andar, tá. Então é sim, essa aí é uma operação de longo prazo, não comprem tudo agora, da mesma forma, mas podem comprar 50% da posição que vocês podem investir, tá. Seria uma operação bem interessante para carregar para o médio prazo, tá. ELV, ELV já mostra um possível retorno, tá. Vem melhorando o seu OBV, vem dando sinais aqui já de uma possível volta, né, uma possível reversão. E aí uma compra que talvez seria interessante nesse momento, um stop aqui talvez de 5 a 6%, tentando carregar pelo menos até os 19, 20% aqui na M200, tá. Realizações parciais talvez aqui em 9 e em 16%, tá. Então acredito que seja um ativo relativamente interessante. Um Elevance Health pode ser um ativo aqui para a gente carregar, só tomar cuidado depois a gente observar aqui o próximo relatório. Depois a gente tem CL, Colgate-Palmolive, conhecida de muitos, né, trabalhando aqui nessa confusão toda, mas eu acredito que seja um nível interessante para a gente comprar, assim como foi P&G, pode ser que seja um ativo legal para a gente comprar, tiro curto, bateu aqui 4, 5% de retorno, a gente sai do ativo, risco de 3,45. Pode ser um ativo aqui para a gente fazer uma operação bem simplesinha, para ganhar isso aqui no próximo mês e botar no bolso e ir embora, tá. Não prolongue a posição em Colgate-Palmolive, tá bom. Temos 2 últimos, FTNT e Fortinet.
Por que Fortinet? Fortinet teve um problema com relação à situação de vazão, hacker, teve alguma situação dessa, e como a empresa de segurança, acaba de fato, assim como na época da CrowdStrike, teve uma queda bem abrupta, né, esse dia aqui a gente teve uma queda aqui de 22%, né. Como é uma empresa boa e esse setor ainda é extremamente forte e necessário ainda, com um gap bem grande ainda de espaço para crescimento, eu acredito que seja um ativo interessante para a gente comprar pelo menos 50% da posição e manter o ativo, tá. E aí segurar o ativo por pelo menos 18 meses aqui pode ser interessante, ok. Um ativo ainda que mantém uma empresa boa, a empresa no setor ainda com muito espaço para crescimento, sem dúvida alguma pode ser esses 22% e é 22% só nesse dia, né, se a gente pegar num topo recente aqui que é de fevereiro, a gente tem 38% de retração, tá. Então acredito que desse ponto onde a gente está 31%. Então tem espaço de sobra aqui para a gente pegar. Vai demorar? Vai. Esse aqui provavelmente vai ter um atraso aqui de, no mínimo, 8, 9 meses para voltar a andar aqui, tá. Mas a gente pega eu até a média de 200 aqui, para que o ativo fique ali seus 13, 14, 15 meses, mas dando 24% de retorno, pagou, tá. Vai pagar se fizer esse retorno, tá. E ainda vejo mais compras se tiver mais algumas retrações, mais algumas quedas aqui no período mais curto, tá. E por fim, o Health Income. Então, com relação boa parte dos, REITs, tá, a gente provavelmente vai ver sim alguns REITs subindo, assim como TLT, já aproveitando, TLT, e já na sexta-feira teve um saldo interessante de 1,5, renda fixa com 1,5 num dia só. Então vai ser sim interessante e também IF, tá. Então para vocês, principalmente o pessoal da controle que está assistindo aqui, aqueles que ainda não atingiram de 8 a 10 partes, tá. Se for comprar os 2, 8 partes de cada um, tanto de IF como de TLT. Aqueles que querem ser até um pouco mais conservador, podem atingir até 10 partes de TLT e IF nesse momento. Pode fazer bastante sentido a gente buscar aqui 7, 8% até o final do ano, ok. Então ativo seguro, e aí a gente pode um dos poucos que a gente pode extrapolar um pouco a nossa limitação e maior proporção na carteira, ok? Então nós passamos aqui dentro dos nossos ativos interessantes. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários, eh, 1 minuto de cada análise para facilitar depois se você quiser buscar uma análise em específico, esse tipo de coisa, para facilitar a vida de todos aqui, ok? Então essa foi a nossa análise aqui, fizemos praticamente o nosso trabalho aqui todo filmado para que vocês possam ver uma análise, apesar de um pouco mais superficial, sem ver exatamente os dados certinho, numerações, é claro, somente na parte da análise técnica, e a gente já tem uma boa noção dos movimentos do que pode acontecer com os nossos ativos, ok? Não se esqueça, aqueles que têm interesse de ter aulas conosco, aprender sobre renda fixa, sobre montagem de carteira, fundos imobiliários, aprender a fazer cada uma dessas análises que a gente faz aqui, mandem mensagem, a gente tem 2 vagas disponíveis, tá, para mentorias, individuais, ao vivo conosco, a gente faz uma aula por semana, e vocês vão poder aprender a cuidar bem do dinheiro de vocês, a ter rentabilidades, eh tão boas quanto as nossas aqui na nossa carteira, os nossos alunos, e vocês poderem principalmente proteger o futuro e a qualidade de vida de vocês, visto que a gente tem passado aqui dentro do cenário brasileiro e não está fácil. Então, a gente tem a obrigação de cuidar do nosso patrimônio, ok? Para aqueles que ainda não seguem o nosso grupo, tá aqui o nosso link aqui para vocês, põe um telefone, entre lá no nosso grupo no WhatsApp, gratuito, com bastante informação, análise, vídeos com conteúdos, e vocês vão poder consumir tudo aqui que nós disponibilizamos dentro da Controle Investimentos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato de a gente fazer análise aqui junto com vocês. Vamos repetir isso aqui várias vezes. E deixem aqui o like de vocês. Não esqueçam e compartilhem nosso vídeo com amigos e familiares que também têm interesse em investir. É importante demais e a gente não pode dar brecha, ainda mais visto no país onde a gente vive. E tem crise chegando por aí, eleição para o ano que vem, pressão americana e muita coisa ainda pode rolar aí dentro de 2025 e 26 e pode acabar atrapalhando o nosso futuro financeiro, ok? Grande abraço para todos vocês, boa semana e até a próxima. Valeu!